Diz assim: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e até aos confins da terra. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Que Deus nos ajude e que o seu Santo Espírito nos direcione, nos instrua na sua santa e bendita palavra, para que possamos por ela sermos edificados, fortalecidos na fé, no nome santo de Jesus. Diga assim comigo, bem forte mesmo, todo mundo falando ao mesmo tempo, de forma uníssona e bem alta. A mensagem missionária da igreja primitiva. Isso. Como nós já dissemos anteriormente, hoje é nosso culto de missões, o terceiro domingo do mês, o domingo que nós destinamos ou separamos para abordarmos uma temática missionária, falarmos a respeito da primordial tarefa da igreja, pois esta é a principal função, a principal tarefa, o principal objetivo da igreja de Cristo, pois após ressuscitar, esta foi a ordenança que Jesus deu à sua igreja, a ordem que Jesus deu: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, ide por todo o mundo, ensinando todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito. Porém, hoje também é um domingo onde nós celebramos a Páscoa e também com isto a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Celebramos, glorificamos a Deus, cantamos ao Senhor, pois entendemos que da ressurreição de Cristo. Tendo em vista termos estes dois eventos para esta noite, nós queremos fazer aqui uma reflexão da mensagem, dos fundamentos da mensagem missionária que a igreja primitiva pregava. Nós bem sabemos, meus amados e queridos irmãos, que Jesus, logo antes de ser recebido ao alto, de ser recebido no céu, ele disse aos discípulos, com base na pergunta que eles fizeram sobre a restauração do reino de Israel. Os discípulos perguntaram: Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Chegou o momento da restauração do reino? Chegou a hora em que o Senhor vai renovar o reino a Israel, restaurar o reino? Pois nós bem sabemos que naquela época o povo judeu aguardava desde aquele período a chegada do Messias. Eles aguardavam a chegada do Messias. Quando nós lemos Mateus capítulo 21, nós vemos o povo eufórico recebendo Jesus, entrando na cidade de Jerusalém, montado em um jumentinho, e o texto sagrado diz que o povo colocava ramos, colocava panos, forrava ali o caminho por onde Jesus passava, e o povo gritava de forma eufórica, dizendo: Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Porém, nós também sabemos que bastou chegar o final daquela semana para que aqueles mesmos que gritavam Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor, estivessem agora dizendo: crucificam, crucificam, crucificam. Por quê? Porque de fato aquela população aguardava um Messias político,
Messias que viesse trazer e restaurar o reino de Israel. Aguardavam a chegada de um Messias, não nos moldes que Jesus Cristo se apresentou, o Messias espiritual, o Messias que traria a redenção não só para Israel, mas para toda a humanidade. E assim também pensavam os seus discípulos. Esta deve ter sido uma das razões pelas quais os discípulos tiveram dificuldade de compreender o que o próprio Jesus Cristo dissera, porque nós observamos que em Marcos capítulo de número 16, versículo 9, após a ressurreição, Jesus apareceu a Maria. Depois o texto diz que Jesus apareceu a 2 discípulos que estavam no caminho indo para o campo. E quando Jesus apareceu lá aos 11, o texto sagrado diz que Jesus jogou no rosto deles a sua incredulidade, dizendo: por que vocês são tão duros de coração? Por que tiveram tanta dificuldade em acreditar no que eu disse a vocês? Porque aqueles homens estavam certos de que Jesus seria um Messias político, seria um líder revolucionário que restauraria o reino a Israel. E com base na pergunta feita pelos discípulos, Jesus respondeu dizendo: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Quando, meus amados e queridos irmãos, esses discípulos reunidos, ali já no capítulo 2 de Atos, e o poder do Espírito Santo é derramado sobre eles, eles foram revestidos do poder do Espírito Santo e fizeram aquilo que Jesus estava dizendo aqui: ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Estes discípulos, após ouvirem a mensagem do próprio Cristo, dizendo que eles seriam testemunhas, e após receberem a infusão do Espírito Santo sobre eles, tornaram-se testemunhas eficazes, tornaram-se homens e mulheres cheios do Espírito Santo, proclamando e anunciando a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. E aqui nós queremos meditar nesta noite sobre 3 fundamentos da mensagem missionária da igreja primitiva. Bendito seja o nome eterno do Senhor nosso Deus. Primeiro, nós precisamos entender que os discípulos, ao saírem pregando, anunciando, falando de Jesus, anunciando o reino de Deus, eles estavam levando uma mensagem, a mensagem dada pelo próprio Cristo, a mensagem que eles receberam do próprio Cristo. E esta mensagem, ela estava fundamentada primeiro na certeza do sepulcro vazio. Bendito seja o nome eterno do Senhor. Diga assim comigo: a mensagem dos discípulos estava fundamentada na certeza do sepulcro vazio. Bendito seja o nome do nosso Deus. Quando aqueles discípulos saíram pelas ruas de Jerusalém, saíram pelas cidades próximas, pelas cidades distantes, quando os discípulos de Jesus saíram por todo o mundo anunciando a mensagem da salvação em Cristo Jesus, eles estavam fazendo isto na certeza de que o sepulcro já estava vazio. Bendito seja o nome eterno do Senhor nosso Deus. Mateus capítulo 28, versículo 5, versículo 6, Marcos capítulo 16, versículo 6, Lucas capítulo 24, também versículo 6, nós temos o relato dos evangelistas, em que as mulheres de
dirigindo-se ao sepulcro para ali procederem com o costume da época, o anjo ser celestial ali presente disse a elas: por que buscais o vivente entre os mortos? Ele não está aqui. Vejam o lugar onde o colocaram. Bendito seja o nome do nosso Deus para todo sempre. Aquelas mulheres saíram dali certas de uma verdade: Jesus não estava mais no sepulcro. Elas sabiam perfeitamente que o sepulcro onde havia sido colocado o corpo do mestre agora estava vazio. Esta mensagem elas levaram aos demais apóstolos. O texto sagrado diz que Pedro e João correram para o sepulcro. João chegou um pouco antes, mas não entrou, ficou do lado de fora observando. Pedro entrou no sepulcro e constatou que ali estava vazio. Os lençóis estavam dobrados, colocados à cabeceira onde Jesus ali estava. E eles saíram dali levando a mensagem da ressurreição de Jesus, certos de que o sepulcro estava vazio. Bendito seja Deus. Este foi o primeiro fundamento da mensagem pregada pela igreja primitiva. Jesus não está no sepulcro. Jesus não está no sepulcro. Jesus ressuscitou. O sepulcro está vazio. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Eles pregavam a mensagem. A igreja primitiva tornou-se uma igreja missionária, pregando uma mensagem, e esta mensagem estava fundamentada na certeza do sepulcro vazio, porque Jesus Cristo não estava mais ali. Bendito seja o nome eterno do Senhor. Só quem tem certeza que o sepulcro ficou vazio, levante suas mãos aos céus nesta noite. Nós sabemos e temos certeza, porque isto é a verdade bendita da palavra de Deus. Por mais que tentassem inventar uma história, como em Mateus capítulo 28 registra o acontecimento dos soldados atemorizados pela presença dos seres celestiais, voltando aos principais sacerdotes, voltando aos seus comandantes e dizendo o que havia acontecido. Os próprios soldados disseram: houve um terremoto, o sepulcro se abriu e ali apareceram seres celestiais. Eles foram subornados para dizerem uma mentira, mas isto não impediu o fato de que o sepulcro hoje está vazio. Bendito seja o nome eterno do Senhor. Sabe por que, meus amados e queridos irmãos, que a igreja primitiva anunciava com tanta ousadia, com tanta coragem, com tanta intrepidez a certeza da salvação em Jesus? É porque eles sabiam: o sepulcro está vazio, Jesus não está no sepulcro. Bendito seja o nome eterno do nosso Deus. Líderes religiosos de todas as nações, líderes religiosos de todo o mundo, grandes homens, grandes mulheres que se levantaram como vultos religiosos da humanidade, repousam nos seus sepulcros, mas o Senhor Jesus não está no sepulcro. O Senhor Jesus ressuscitou para todo sempre. Aleluia. A igreja pregava com coragem, a igreja pregava com ousadia, a igreja pregava sentindo ameaças de morte. Os discípulos saíam anunciando que ele não estava no sepulcro, que ele já havia saído do sepulcro. As autoridades chegavam dizendo que se eles anunciassem, que se eles pregassem, que se eles ensinassem ainda no nome de Jesus, eles seriam punidos. A resposta para as autoridades era: nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e daquilo que temos ouvido. Sabe o que é isso? Certeza de que o sepulcro está vazio. Oh, aleluia. Da mesma forma, nós podemos e devemos pregar e anunciar que o sepulcro está vazio.
Aleluia, bendito seja o nome eterno do Senhor. A mensagem missionária da igreja primitiva também estava fundada na certeza da ressurreição de Cristo Jesus. João capítulo 20, versículos 19 ao 21. O texto sagrado diz da seguinte maneira: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse: paz seja convosco. Aleluia. O texto sagrado diz aqui, meus irmãos, que os discípulos estavam fechados, estavam ali amedrontados, estavam com medo. O texto sagrado diz: cerradas as portas. Eles estavam num ambiente onde as portas estavam fechadas. E o texto ainda diz, porque ele diz: com medo dos judeus. Eu vou repetir essa frase aqui. Vamos lá. Como é que está dizendo aí? Diz assim, ó, versículo 19, acompanha a leitura. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, é assim que está dizendo o texto, meus irmãos. Sim ou não? Sim ou não, meus irmãos? É assim que diz o texto: com medo dos judeus se tinham ajuntado. Chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Observe que o texto sagrado diz que Jesus apareceu a eles no final da tarde do primeiro dia, no local onde eles estavam de portas cerradas, porque eles estavam com medo dos judeus. O que foi que mudou aqui? A certeza da ressurreição de Cristo. Se nem todos puderam vê-lo naquele dia de manhã, se nem todos puderam contemplar o sepulcro vazio naquele dia de manhã, agora, naquele mesmo dia à tarde, eles puderam ver e ouvir o sacrosanto mestre dizendo: paz seja convosco, bendito seja Deus. Aquele Jesus que havia sido retirado da cruz na tarde da sexta-feira, colocado no sepulcro, passado o sábado, na manhã de domingo ressuscitou glorioso para todo sempre, e agora apresentou-se aos 11, bendito seja Deus, dizendo: paz seja convosco. A partir deste momento, aqueles discípulos tiveram certeza da ressurreição. O próprio Jesus Cristo apareceu dizendo: toque em mim, espírito não tem carne, espírito não tem osso, vejam as feridas. E aqueles homens foram tomados na certeza de que a morte não foi capaz de deter o Senhor Jesus no sepulcro. E com isso eles saíram anunciando: Jesus está vivo, Jesus está vivo, Jesus ressuscitou, o sepulcro está vazio, Jesus está vivo. Agora eles não estão mais com medo dos judeus, agora eles não estão mais com medo das autoridades, agora eles não estão mais com medo dos principais dos sacerdotes, agora eles não têm mais medo nem da força do Império Romano, porque a certeza da ressurreição havia tomado de conta dos seus corações. Bendito seja Deus. Aleluia. Eles podiam até morrer, mas iam morrer dizendo o quê? Está vivo, está vivo, está vivo. Não diga que ele está vivo, senão você morre. Está vivo, está vivo. Não diga que ele ressuscitou, senão você morre. Ressuscitou, está vivo, está vivo, está vivo, porque eles tinham certeza desta verdade bendita. Aleluia. Eita, assim fica fácil pregar na vida, não fica? Tomados de uma certeza grande desta, saíram pelas ruas de Jerusalém, saíram pelas ruas da Judeia, saíram pelas ruas de Samaria, saíram pelos confins da terra, dizendo: ele ressuscitou, ele ressuscitou, bendito seja Deus. A força desta mensagem não pode ser
volta de Jesus. Aleluia. Quem crê que Ele vai voltar? Em Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 9 ao 11. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes? Aleluia. Depois de Jesus ter dado ordem aos discípulos para serem suas testemunhas, depois de Jesus dizer que eles receberiam a virtude do Espírito Santo, agora Jesus foi assunto ao céu, subindo, tomado pelas nuvens. O texto sagrado diz que os seres celestiais apareceram diante deles, 2 varões de vestes brancas, dizendo: olhem, assim como vocês estão vendo ele subir, da mesma forma ele voltará. Bendito seja o nome eterno do Senhor. Meus amados e queridos irmãos, é por isso que a mensagem missionária da igreja primitiva chegou até nós, chegou até o meu coração, chegou até o seu coração, porque esta mensagem está fundamentada na certeza de que o sepulcro de Jesus está vazio. Esta mensagem está fundamentada na certeza de que Ele ressuscitou. Esta mensagem está firmada na certeza de que um dia os céus se abrirão e nós seremos arrebatados para nos encontrar com o Senhor, pois esta é a volta de Cristo para a igreja, a qual a igreja tanto anseia. Os discípulos saíram pregando: o sepulcro está vazio, ele ressuscitou e breve voltará. O sepulcro está vazio, ele ressuscitou e breve voltará para buscar a sua igreja. Com base nesses 3 pilares, a igreja primitiva pregou a mensagem missionária que chegou até os nossos corações. Ô Josival Oliveira, louva o Senhor.